Olá, pessoas, tudo bem? E aí, como vocês estão? Eu tô bem, tô calma, tô colocando minha, minha cabeça no eixo, tá sendo bom. Tô voltando pro meu estado de paz e assim eu tô amando isso. É, eu vou falar hoje sobre um tema complexo, problemático, difícil, importantíssimo, mas vamos indo aos poucos. Quando eu comecei a fazer isso daqui, gente, o quanto de gatilho eu tive. Assim, eu acho que todo mundo deve ter percebido do jeito que eu falava, assim, o quanto eu tava nervosa com essa situação, porque não é fácil pra mim estar aqui falando, me expondo ou falando qualquer coisa, sabe? É muito difícil. Embora eu fale bastante, eu sempre fui uma pessoa reservada. Então, tipo, não é um processo fácil. Eu sou uma pessoa aberta para quem eu conheço. Quem me conhece sabe como eu falo pelos cotovelos, mas para quem não me conhece, a Rita é muito quieta. Então, é difícil estar aqui falando sem saber quem está me escutando. É muito difícil você não ter controle das situações. Então, tava bem difícil, sabe? E aí foi tão engraçado que eu tava falando com meu marido, né? Eu vim gravar agora. E falei assim, nossa, eu tava esquecendo de gravar. Eu simplesmente esqueci que eu tinha que gravar, que tipo, já era amanhã. E antes eu ficava numa ansiedade, nervosa. E tipo, eu lembro que os primeiros episódios eu gravava assim. Nossa, eu gravei tantas vezes, editei, tipo assim, cortei coisas. E enfim. É, E olha, o que era muito difícil pra mim hoje não tá sendo mais difícil, tão difícil assim. E nossa, isso é uma conquista e tanto. É, E aí, gente, hoje eu vou falar sobre suicídio e saúde mental. Por que que eu vou falar esse tema, né? Porque dia 10 de setembro de 2000, não, dia 10 de setembro, que no caso é hoje, é, é dia do, né? É dia do suicídio, prevenção do suicídio. O mês de setembro é o mês que é direcionado para a saúde mental, né? O Setembro Amarelo. E é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque assim, as pessoas acabaram banalizando saúde mental como frescura, que isso, que tudo tem que ter terapia, que isso, aquilo outro. Tipo, isso é muito problemático, porque as pessoas estão doentes real e as pessoas tiram a vida dela. É, Na minha família tem um caso de suicídio, né? Eu não presenciei, graças a Deus, mas, né, não tinha nem nascido ainda. Mas a gente tem, né, na minha família, uma tia minha tirou a vida dela, assim, ela teve depressão pós-parto e ela, enfim. E assim, gente, é muito triste isso, assim, eu não vivenciei, graças a Deus, mas assim, a gente vê os resquícios, né, dos irmãos, das pessoas, o quanto elas sentem até hoje, o quanto é um trauma, né, você perdeu alguém da família de uma forma tão trágica. Já é difícil quando a gente perde alguém pela morte natural, né, tipo, a pessoa é muito velha e a pessoa morre, a gente já sente, né, a gente sente falta, a gente já é difícil de lidar com a morte. Imagina uma pessoa que se vai de uma forma, né, brusca, tanto de acidente quanto de, né, e de suicídio, que é pior ainda, porque assim, a pessoa fez aquele ato proposital, né? Ela consciente, eu nunca falo que isso é consciente, porque assim, para a pessoa chegar ao ponto de tirar a vida dela, é porque ela, tipo assim, a dor de viver é tão grande que ela, enfim, ela ela quer só parar aquela dor, né?
e, e é uma dor invisível, né? A saúde mental, ela é invisível porque não é igual você machucar o joelho, que você vai lá no fisioterapeuta, você toma os remedinhos e isso, aquilo, outro e fica bom. Tipo, quando você quebra a perna, sabe? Você vai engessar, vai fazer o tratamento e você tá vendo que tá machucado. A saúde mental não, porque você não consegue ver. Você só consegue, assim, perceber os sintomas, né? O como as pessoas reagem, como as pessoas estão. E, e às vezes a pessoa tá com depressão e ela tá rindo pra todo mundo. Tipo, é muito difícil, gente. E até a pessoa também, ela se colocar no papel que, tipo, ela não está bem mentalmente, é muito difícil, porque as pessoas associam a quem não tem saúde mental a louco. Tipo assim, ah, você é louco, você. Como se, assim, a loucura é. Enfim, é complicado, porque as pessoas meio que falam que quem faz terapia é maluco, quem vai no psiquiatra é maluco. A gente tem ainda esses tipos de piadinha, e eu faço às vezes, né? Mas eu faço brincando, no sentido assim, gente, eu vou no psiquiatra para cuidar das minhas loucuras, para as pessoas se sentirem mais confortáveis, que é normal, gente. É tão normal. É, é você procurar ajuda, né? Você fazer acompanhamento. Eu acho que a sociedade adoece demais a gente. E não é fácil, né, gente? Aguentar as porradas da vida. Enfim. E aí, o que que eu queria falar, né, sobre isso? A gente tem. Acho que as pessoas acabaram banalizando isso, né? Um pouco de saúde mental, que tipo, tudo a pessoa se dói. E de fato, tem gente que, tipo, usa isso como pretexto. Eu não tô bem. Eu tô em depressão. Cara, tem gente que tipo, usa, gente. Tem gente boa, mas tem gente ruim também. Tem gente que é idiota, tem gente que é filha da mãe mesmo. E tem muita gente assim. Não vou romantizar, não vou romantizar o ser humano, porque cada dia que passa, mais assim eu gosto dos animais, porque o ser humano, pra mim, o bicho ruim de lidar. E, e tem gente que usa isso a favor, né? Tem gente que usa isso pra se promover, tem gente que usa a bondade pra se promover, enfim, tem muitas coisas que a gente poderia discutir aqui. Mas eu vou discutir sobre suicídio, sobre saúde mental, porque talvez você conheça alguém que esteja precisando de ajuda psicológica. Talvez você seja a pessoa que está precisando de ajuda psicológica. E, gente, não é vergonha pedir ajuda. E não é assim, não é nem pedir ajuda, né? É você se cuidar, sabe? É você, tipo, ter coragem de falar, cara, eu não tô bem, isso não é normal eu me sentir assim. Eu vou me cuidar, vou no médico, sabe? Você não tá com dor de cabeça, não toma remédio. Por que que você não tá bem de saúde mental? Por que que você não vai procurar um médico? Ele vai te dar um remédio lá, vai te encaminhar pra terapia, vai fazer o processo e você vai melhorar, sabe? E olha, eu trouxe uns números para vocês terem ideia de como isso é grave. Olha, eu vou falar um dado de 2022, né? Porque assim, eu não tive coragem de ficar pesquisando muito, não, mas eu queria muito trazer para vocês alguns números. É, eu peguei, né, os dados da Fiocruz e desde 2011 até 2022, a gente já está em 2024. 2011, gente, 2011, isso há muito tempo. Teve um aumento de 6% ao ano de casos de suicídio no Brasil. Gente, é aumento de 6% ao ano desde 2011. Em 2022, teve 33 suicídios por dia. Tem noção que no Brasil isso, tá, gente? Tem noção que 33 pessoas tiraram a vida em um dia. E assim, gente, é muita coisa. É tipo, é mais de uma pessoa por hora. E se você pensar que, tipo, uma pessoa tem família, imagina, são 33 famílias abaladas mentalmente, traumatizadas, porque perdeu alguém de forma abrupta. Gente, é surreal.
foram 12 mil casos, né, no ano, que dá 33 por dia. E olha que interessante, né? Tipo assim, muito se fala que as mulheres são muito depressivas, problemáticas e melindrosas, né? Tipo, ai, cheio de mimizinho. E tipo, ai, tá com depressão, isso, aquilo, outro, né? As pessoas colocam a mulher nesse lugar de fragilidade. Mas desses 33 suicídios por dia, 79% dos casos são homens. Gente, 79, 80%, vamos arredondar. Tem noção que 79% são homens e não mulheres? E aí eu pergunto, né, por que que a taxa em homem de suicídio é tão grande? Porque a gente acha que mulher que se suicida mais, né? Porque a mulher é o sexo frágil, isso, aquilo, outro. Simplesmente porque a mulher se cuida. A mulher, ela vai ao médico cuidar da saúde mental. Pensa comigo, quantos homens ao redor de vocês fazem terapia? E agora pensa quantas mulheres fazem terapia. Gente, eu não conheço, tipo assim, sei lá, eu conheço, eu não sei quantas, eu não, na verdade, sei lá, se eu conhecer dois homens que faz terapia, sei lá, eu não, nunca parei pra pensar, tô pensando aqui agora com vocês. Mas de fato não. Eu converso sobre terapia mais com as mulheres, com os homens, tipo, é um tabu ainda, gente, é um tabu. E olha só, e tipo, é uma pressão psicológica em cima do homem muito grande, porque assim, o homem, ele é o, né, se a gente pensar na história, ele é o provedor da casa, né? Tipo, enfim, isso é bem problemático, mas assim, é a realidade, né? A sociedade ensina isso, que o homem que tem que trazer o alimento para dentro de casa, que o homem que tem que bancar a família, que o homem que isso, aquilo outro, enfim. E isso é um peso muito grande, gente, porque tá, assim, cara, é muito difícil você manter uma família e uma casa. Não é fácil. Aí, assim, você imagina quando você tá, tipo, tá você é a pessoa que, tipo assim, que põe a comida dentro de casa. Aí você perde o emprego. Cara, pra você se recolocar no mercado é um caos. E assim, essa é a realidade do trabalhador brasileiro, gente. Não é tipo, as pessoas trabalham por causa de egos, também, mas também, na maioria das situações, é para sobreviver, é para ter o mínimo de conforto, é para ter comida dentro de casa, para ter saúde, sabe? E aí, essa taxa é tão alta em relação aos homens, né? Eu acredito que seja por isso. Simplesmente porque, assim, os homens, eles não procuram ajuda quando se fala de saúde mental, não procura psiquiatra, terapeuta. São pouquíssimos homens que, né, que se colocam nessa posição, porque ele se colocar nessa posição é falar que é um homem frágil, é um homem mulherzinha, enfim, né? A gente tem muito problema em relação a isso. E, né, que assim, o homem ele tem que ser forte, ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser mostrar que ele, né, ele não pode sair daquele pedestal dele, porque senão ele não é uma pessoa de sucesso, né? É complicado demais, gente, mas assim, isso faz com que 79% desses casos que a gente teve em 2022 foram de homens. E e assim, a gente vê não só o suicídio, né? Tipo assim, a pessoa tirar a vida, mas a gente vê o quanto o alcoolismo, o uso de droga, né, ele é tipo, cara, é bem preocupante. E querendo ou não, é uma forma da pessoa, tipo assim, ela tá se mutilando. Você não concorda? Sei lá, sabe? Tipo, é... eu não sei. Eu ainda tenho, eu não consegui ainda pensar, elaborar bem sobre isso. Mas então, gente, e assim, só que os dados eles apontam que as mulheres elas tentam com mais frequência, né, o suicídio. Porém, tipo, os homens são mais efetivos no suicídio, né? Eles são mais radicais, então, tipo, eles tentam se matar se enforcando. Ai, gente, tá pesado, né? Mas assim, é super importante falar sobre isso, porque eu me preocupo mesmo, porque
cada dia que passa, assim, eu vejo mais na internet e, assim, pessoas que estão com sinais, sabe, que não estão bem mentalmente. Isso me deixa preocupada. E eu fui no CONAR, né, naquele evento de RH, e eles trouxeram tantos dados, eles falaram tanta coisa sobre saúde mental, e assim, eu quero falar um pouco mais sobre isso em algum momento, mas não vai ser o momento hoje, porque senão vão falar que até amanhã. Mas eles trouxeram muito, né, muito isso em relação à saúde mental, os problemas que a gente tem enfrentado, os problemas que a gente vai enfrentar, porque assim, ainda é muito. Existe muito preconceito contra a saúde mental, né? Muito banalizado. E a gente tá no movimento de banalização, né? Tipo, ai, tudo é mimimi. Gente, não é mimimi. As pessoas estão morrendo por causa disso, sabe? Por isso que as pessoas estão falando tanto, porque é preocupante. Se você considerar que 33 pessoas tiraram a vida num dia, é surreal. É tipo assim, são. Mano, é. Como que a gente pode fazer, né? Tipo, a gente não vai mudar o mundo, né? Vou parar de pensar nisso, senão eu vou ficar doida. A gente não vai mudar o mundo, né? Mas o que eu tenho de mensagem aqui é o seguinte: não se preocupem com os números. Na verdade, assim, se preocupem com os números, mas não enlouqueça com os números. Se cuide as pessoas que estão ao seu redor. Observe, né? Por exemplo, se a pessoa mudou um comportamento, por exemplo, ela emagreceu muito ultimamente, ou a pessoa, tipo, engordou muito rapidamente, é sinal que a pessoa não tá bem mentalmente. A pessoa anda muito triste, a pessoa, tipo, era muito feliz e anda muito triste, sabe? Os opostos. A pessoa, quando ela vai perdendo a identidade dela, a vontade de viver, a gente consegue perceber isso, né? Quando a pessoa tá mais pra baixo e tal. Então, assim, observe as pessoas, né? Tipo assim, as pessoas que vocês amam. E se as pessoas não estiverem bem, né? Orienta, fala, ai, vamos numa consulta, num psicólogo, sei lá, só para poder tentar ver se tá precisando mesmo de ajuda ou não. É, sei lá, né? Esse mês a gente vai. Setembro é o mês da saúde mental, então, assim, que a gente faça alguma coisa, né? Que a gente não banalize o tema. É um tema muito importante, porque. Por tudo que eu já disse aqui, né? E aí, gente, eu não vou falar mais, eu vou deixar aí essa mensagem não muito boa para vocês, mas assim, vamos pensar em esperança, né? É... Esperança em conseguir ajudar alguém que não esteja bem. E esse foi um dos meus propósitos quando eu criei o podcast, né? Eu resolvi dividir um pouco dos meus conhecimentos em relação à saúde mental para as pessoas, né? Eu comecei a estudar psicanálise e que foi o divisor de águas da minha vida, né? Eu falei isso em algum episódio do podcast, que a terapia foi o divisor de águas da minha vida, que hoje eu consigo viver com mais consciência, né? Saber o que eu tô fazendo, para onde eu quero ir, viver menos ansiosa, tipo, isso me ajudou demais. Então, assim, eu resolvi compartilhar, né? Falando aqui no podcast. Então, assim, se você gostou desse episódio, dá um joinha, deixa um comentário, né, por Spotify ou por YouTube, ver que é um assunto interessante e divulgar mais. Além disso, sei lá, se você conhece alguém que não esteja muito bem mentalmente, envie para alguém seu podcast, talvez ela precise escutar essas palavras. Ou, sei lá, procure ajuda se você estiver precisando de ajuda. É a única coisa que eu posso dar de conselho para alguém, sabe? E que eu posso fazer nesse momento. Então, deixei minha palavra para vocês e até semana que vem.